Muito bem, então vamos lá. Vamos começar uma conversa muito boa aqui sobre copy. Eu vou mostrar para você os bastidores da minha consultoria de copy e você vai entender como que a minha consultoria pode ajudar você a refinar e validar a comunicação em toda a sua estrutura de vendas. Quando eu falo da sua estrutura de vendas, não é só em torno da campanha, é em todos os movimentos, em torno de todos os movimentos que você faz na mídia, porque tudo é venda. Ou é a venda de um produto e um treinamento, onde a pessoa tem que de fato comprar alguma coisa, ou é a venda da sua ideia. Porque marketing é só uma batalha pela percepção. A percepção que as pessoas têm em relação a você, em relação ao movimento que você faz, e a sua percepção em relação ao movimento que você faz. É uma batalha. Tudo que você faz na mídia é para provar para as pessoas que as suas percepções, as suas convicções em relação àquele problema que está acontecendo são as melhores. E a pessoa do lado de lá, que está na audiência, pronta para procurando uma solução para o problema dela, ou no nível de consciência mais superficial, ela nem sabia que ela tinha aquele problema, né? Aquela pessoa tem as percepções dela, tem as experiências, as objeções, já tem os pensamentos enraizados dela, e fica essa batalha entre você e ela. Ou seja, algumas pessoas relacionam a copy à venda. E de fato está relacionado. Agora, essa é uma análise mais superficial da copy. A análise mais profunda é que copy é qualquer tipo de mensagem que você transmite na intenção de fazer a pessoa do lado de lá aceitar o que você está entregando e agir na direção que você quer. E você só consegue fazer isso quando você consegue driblar as barreiras mentais, ir lá no inconsciente da pessoa e convencer o inconsciente da pessoa de que aquelas suas convicções, aquelas suas percepções, elas estão alinhadas com a solução que a pessoa ela precisa nesse momento. Ou seja, quanto mais alinhada tiver a comunicação em toda a estrutura do seu negócio, maiores serão as conversões lá no final. Uma campanha é só uma parte. Você vai ver que faz parte, sim, desse escopo de consultoria de copy, a validação de páginas de vendas, de e-mails, de anúncios, de tudo que tem copy. Só que esses elementos são os elementos lá da ponta da linha. E você precisa preparar as pessoas para receber esses elementos. Hoje em dia, com o volume de pessoas que chegou na internet recentemente, em função de pandemia e tudo mais, né? Teve essa avalanche de crescimento na mídia por todos os lados, aumentou a quantidade de audiência, mas aumentou também a quantidade de experts em todos os nichos. Então, a guerra, que já era grande, a guerra por atenção das pessoas, né, que já era grande, ficou ainda maior. Então, essas peças que estão aqui no final, página de vendas, o e-mail, hoje em dia, para elas funcionarem de um jeito muito mais persuasivo, requer uma preparação muito melhor antes. E aí, quando eu falo isso, as pessoas pensam só na campanha. Por exemplo, vamos falar aqui de um lançamento, vai. O lançamento acontece uma preparação direta para a venda, dentro daquele momento. CPL1, CPL2, ou desafio, ou meteórico, ou uma preparação direta para acontecer a venda. Agora, antes de chegar o lançamento, tem toda a distribuição de conteúdo raiz, conteúdo Nutella e todos os termos aí em torno de lançamento. E a intenção é preparar a pessoa para esse momento aqui. Não importa se você faz lançamento ou se você não faz, aqui pode ser outro tipo de campanha. Todo movimento que você faz na mídia é para preparar as pessoas para um dado momento receber uma oferta. Quando elas, de fato, escutam o que você está falando nesses momentos de preparação, seja em torno da campanha ou nesse momento mais para fora da campanha, isso ajuda muito mais a ajustar a percepção das pessoas em relação ao que elas vão receber lá no final, que é a oferta. Agora, quando isso é feito de forma superficial ou de forma desconexa, aqui fala uma parte sobre uma coisa, aqui outra, ali outra, e depois aí vem a campanha e fala... Tudo isso atrapalha na conversão final. E a maioria
das decisões em relação à distribuição de conteúdo nas mídias sociais, a preparação, a escolha sobre um tipo de funil que você vai colocar para rodar no automático, ou o tipo de campanha que você vai rodar, se é lançamento ou se não é, se é meteórico, se é uma campanha semanal, o preço do seu produto, todos esses tipos de decisões, eles são importantíssimos para você manter a comunicação alinhada, para criar um mundo em torno de você que é congruente. Quando a pessoa chega e vê aquele mundo em torno do movimento que você faz, ela vê esse mesmo mundo por todos os lugares. No e-mail, nas mídias sociais, quando você está rodando campanha. Então, é a mesma conversa, é tudo alinhado. E quando você toma as decisões sobre preço do produto, formato, campanha, que você vai rodar, o tipo de produto que você vai entregar, se é em texto ou não, ou se é ao vivo, ou se é gravado, ou se é... Todas essas decisões têm como base a audiência. Todas as decisões têm como base a audiência. E quando eu falo sobre tomar melhores decisões, decisões muito mais inteligentes e rápidas, e elas se tornam lucrativas por causa disso, que eu vou falar agora, é que você entrega para o mercado o que o mercado quer receber no momento que eles querem receber, porque o contexto muda o tempo todo. Muda o tempo todo. E até mesmo o movimento que o seu concorrente faz, e aí aparentemente está lucrando, né? Não dá para saber nos bastidores se ele realmente está lucrando ou não, mas, sei lá, aparentemente ele está lucrando. Aí você vai e repete o mesmo movimento e dá tudo errado. E dá tudo errado. Ou então repete, insere no movimento que você está fazendo algum tipo de movimento que o colega fez ou que um grande expert fez, aí você traz para cá e dá errado. Ou então dá certo uma vez só. Da próxima campanha que você vai rodar, ele já não dá mais sair. Fica essas coisas assim desconexas e tudo isso atrapalha a conversão no final. E quando a gente está falando de negócios, todo tipo de erro sai caro, né? Muito caro. E todo tipo de erro. O erro que impede você de lucrar e o erro que faz você perder dinheiro. Ninguém quer errar. Todo mundo sabe, todo empreendedor sabe que o erro faz parte do processo. Mas ninguém quer errar. Aí eu me pergunto, se ninguém quer errar e sabe dessas consequências, sabe que o erro vai existir, mas se sabe dessas consequências dos erros no mundo dos negócios digitais, por que tomar tantas decisões com achismo? Por que não tomar decisões com base em fundamentos? Fundamentos sólidos que colocam a sua campanha, colocam o seu projeto, colocam até mesmo o seu negócio como um todo no rumo dos lucros. Por que não tomar essas decisões com fundamento? É muito melhor. Quando você tem um fundamento para tomar as decisões, o achismo fica de lado e você tem muito mais certeza, muito mais segurança de que a sua campanha está no rumo dos lucros. Não dá para saber de fato se ela vai, se aquele é de fato o rumo certinho, mas colocar a sua campanha nessa direção com achismo é uma coisa, né? Colocar nessa direção com fundamentos é outra completamente diferente. Muito mais inteligente, muito mais lucrativa, muito mais segura. E essa conversa aqui nesse vídeo agora é em torno disso, para você conhecer como a minha consultoria de copy pode ajudar você a fazer exatamente isso. Tomar essas decisões de uma maneira muito mais inteligente e colocar suas campanhas no rumo dos lucros, porque hoje é isso aí, ó. A habilidade mais lucrativa de todas no mundo dos negócios digitais é a de tomar boas decisões. É a de tomar boas decisões. Nem sempre você vai acertar, mas pelo menos você direciona as suas decisões e faz todo tipo de validação com fundamentos. E você vai conhecer aqui quais são esses fundamentos. Para quem é essa conversa aqui de agora? Essa conversa ela é para produtores digitais ou prestadores de serviço. Vou apagar isso aqui. Para produtores digitais ou prestadores de serviço. Vou ignorar aqui, rapaz.
É meu toque. Para produtores digitais ou prestadores de serviço que já estão rodando algum tipo de campanha ou prestes a começar. Ela é também para todo tipo de copywriter, gestor de tráfego ou gestor de mídias sociais que querem feedback naquele material que estão escrevendo naquela hora, que querem a validação para saber se aquilo ali está de fato direcionado com o rumo dos lucros, com o rumo que deveria estar. É também para empreendedores que têm uma ideia, que têm um plano ou um projeto parado e querem feedback e validação na comunicação que está criada ali naquele projeto, que está pensada ali naquele projeto. Tem muito empreendedor que já sabe, já está avançado e sabe muito bem que precisa de copy em toda a estrutura do seu projeto para chegar no digital. Antigamente, copy era souvenir, eram adornos, né, que colocava ali para ficar mais bonita a coisa. Hoje não. Hoje copy é obrigação. E a maioria das pessoas, até mesmo antes de fazer algum tipo de movimento na prática, já sabem dessa necessidade. Então, se você tem aí uma ideia, tem um projeto, um plano que está parado, está ali, ó, está travado, só falta essa validação. Então, essa conversa aqui e a consultoria de copy também é para você, que a gente vai trabalhar em torno da validação e refinamento da copy que está nesse projeto. Ou, se não tem copy nenhuma, também vai ser direcionado, você também vai ser direcionado em relação aos próximos passos, para colocar a copy naquele projeto antes de ir para o mercado. Então, é isso que você pode esperar nos próximos minutos. Além de você conhecer os bastidores da minha consultoria, você também vai aprender muita coisa aqui nessa conversa. E uma delas é essa daqui, ó. Você vai conhecer o banco de dados estratégico que eu uso, que eu crio e que, se eu pudesse dar um conselho, você também deveria construir esse banco de dados estratégico para ajudar você a tomar decisões muito mais rápidas e inteligentes em todos os seus projetos. Primeiro você trabalha em torno da construção desse banco de dados, depois você só vai pescando as informações a partir dele. Você vai conhecer também quais são as principais conclusões. Existem várias conclusões que você tira desse banco de dados estratégico. Aqui eu vou mostrar para você as principais conclusões que você deve tirar para colocar suas campanhas aí, seu projeto no rumo dos lucros. E só com essas que eu vou mostrar aqui, que são as principais, você já vai conseguir ajustar suas decisões, refinar suas decisões de uma maneira muito diferente do que você tem visto aí no mercado. E aí eu vou mostrar para você também o processo mestre de validação e refinamento que eu uso nas peças de copy. É o que eu falei. As peças de copy, anúncios, e-mails, páginas de vendas, elas estão lá, ó, na ponta da linha, ou trazendo as pessoas, ou conduzindo as pessoas para um fechamento. Mas são as peças da ponta da linha. Para chegar lá na ponta da linha e fazer essa validação e esse refinamento, existe todo um planejamento antes que vem desde os níveis mais estratégicos, passando pelos níveis táticos e, enfim, chegando nos níveis operacionais, que é a validação dessas peças. Quando você tem essa inteligência e todo esse alinhamento daqui, é como se fosse assim, ó, pensa num grande guarda-chuva, né? As decisões aqui em cima, elas vão guiando as decisões menores. Ou seja, enquanto você não alinhou a comunicação e tomou as decisões mais importantes aqui para cima, se você já está fazendo movimentos aqui embaixo, existe uma grande chance dessa comunicação estar desalinhada. E aí, quando a gente fala da construção de uma jornada, de uma estrutura para a pessoa ir percorrendo, né? Desde o seu conteúdo gratuito, lá consumindo seus materiais, percorrendo por tudo, a consequência é que pode ficar tudo bagunçado. A pessoa vem para cá, depois vai para lá, vai para cá, depois você quer vender uma coisa aqui no final. E aí, quando você faz esse planejamento, você cria uma jornada, uma estrutura com uma conversa muito mais refinada, muito mais sofisticada, muito mais confortável para a pessoa ouvir. E tudo isso facilita para a sua mensagem ser aceita, ser ouvida, ser aceita e a pessoa agir na direção que você quer.
Então, tem algumas regras aqui, tanto para a nossa conversa como para consultoria de copy, principalmente para consultoria de copy. Você precisa ter um projeto, mesmo que seja só uma ideia. A consultoria ela não é uma geradora de ideias do zero. Ela gera ideias, sim, porque o principal trabalho que é feito é o levantamento das informações no mercado, e você vai conhecer todos os pilares aqui. A gente faz esse levantamento e gera as ideias e valida o que já está sendo construído e direciona sobre os próximos passos, tudo com base no que a gente está levantando do mercado. Não é sobre mim, não é sobre você, é sobre o que o mercado está querendo. Então, não dá para você chegar no completo zero e, sei lá, falar, Dani, eu tenho uma vontade imensa de empreender, mas eu não tenho a mínima ideia do que fazer, só sei que eu queria empreender. Então, não é para você essa consultoria. Você precisa ter um projeto. Esse projeto não precisa ser seu. Pode ser de outros clientes, caso você seja dono de agência, ou se você é um prestador de serviço, um copywriter, um estrategista, um gestor de tráfego, ou se você é o sócio, enfim. Não precisa ser seu esse projeto, mas ele precisa existir. Pode ser até de afiliado, de coprodução, mas ele tem que estar aqui. A outra regra é que aventureiros não são bem-vindos. O que eu estou chamando de aventureiros aqui? São as pessoas que não têm maturidade suficiente ainda para entender que copy não faz milagre. A copy está presente em tudo, em toda a estrutura de vendas. É o coração de um negócio digital. Mas eu diria que é a engrenagem principal da máquina, mas é só uma das peças. De maneira bem geral, todo resultado ele depende de copy, tráfego, posicionamento e rotina. Copy, tráfego, posicionamento e rotina. Não adianta criar uma copy insana, altamente refinada e 5 pessoas lerem aquela página ou participarem daquele movimento. Não adianta, precisa de tráfego. E não adianta ter um volume gigante de pessoas se são pessoas desqualificadas. Então, existem vários elementos que alguns estão dentro do nosso controle, e esses 4 estão mais próximos do nosso controle, né? Copy, tráfego, posicionamento e rotina. A rotina do produtor, a rotina do movimento que o produtor faz na mídia, né? Esses 4 eles estão mais próximos do nosso controle, mas existem muitos outros fatores que estão completamente fora do nosso controle. Uma mudança no contexto, uma mudança no mundo, alguma coisa que acontece lá na vida das pessoas, ou no seu mercado, no seu nicho, que afeta a percepção das pessoas em relação ao que você vende. Então, a sua copy pode estar refinadíssima em todos os pontos. Acontece alguma coisa que está fora do seu controle e afeta no resultado. A primeira reação das pessoas é culpa da copy. Eu contratei até um copywriter e ele criou todas as peças aqui, ó, de tudo. Então, a culpa é da copy. A culpa é sempre da copy. É sempre da copy. O que eu estou chamando de aventureiros aqui são as pessoas que ainda não têm essa mentalidade no nível de negócio, no nível de empresário, de saber que copy é só uma parte, que é necessário, que precisa ser feito, ela precisa estar presente em todas as peças, mas é só uma parte. Ela não faz milagre. Ela precisa do apoio desses outros fatores para poder gerar o resultado final. E ainda contar com os elementos que estão fora do nosso controle. Então, aventureiros que ainda acreditam que se mexer em uma headline, pronto. É isso que vai trazer o resultado. Nossa, foi esse e-mail. Eu criei esse e-mail e pronto, o resultado já veio. Eu fiz um videozinho aqui, ó. Pronto, foi isso aqui que deu o resultado. Em muito debriefing de campanhas por aí, isso acontece até mais em lançamentos, né? As pessoas fazendo debriefing, aí vem aquela pergunta clássica. E aí, o que você acha que trouxe o maior resultado? Qual foi o maior diferencial
que você fez de diferente para poder, se você pudesse, as pessoas tentam mascarar ainda a pergunta, né? Se você pudesse escolher uma coisa só, para falar que foi isso que trouxe o resultado, qual coisa seria essa? Aí a pessoa, sem a certeza do que é, porque não dá para saber, ainda mais dentro de um lançamento, que é uma campanha tão complexa, a pessoa começa a buscar as coisas que fez diferente em relação ao lançamento anterior, aí fala, foi isso aqui. E aí na comunidade do marketing digital como um todo aí no mercado, né? Rapidinho todo mundo começa a fazer isso aqui, porque o outro lá fez e deu certo, então é isso que precisa, que está dando certo agora, repete isso, porque é isso que, cara, essa mentalidade aqui não é a mentalidade das pessoas que eu estou buscando. Essa consultoria de copy, ela está muito mais alinhada para pessoas que já entendem que existe uma gama de fatores que atuam em cima de um resultado de qualquer tipo de campanha. Eu estou falando de lançamento aqui, foi só um exemplo qualquer. Então, são pessoas mais maduras em relação ao negócio. Ou seja, você está no lugar certo se você já sabe, se você já decidiu que precisa de ajuda, já tem essa consciência sobre esses outros fatores, tem consciência que existe essa influência nos resultados, e você já sabe que precisa de ajuda para distribuir, criar e distribuir a copy em toda a sua campanha, em todo o seu negócio, mas você não sabe o que fazer. Então, a consultoria de copy ajuda você. Você está no lugar certo, se você já tem ideia do que fazer. Aqui em cima são as pessoas que nem sabem o que fazer. Aqui são as pessoas que já têm até uma ideia do que fazer. Já está até fazendo, mas precisa de validação para saber se está no rumo certo, porque as decisões estão sendo tomadas assim, com base num curso que eu aprendi ali, no fulano que falou aqui para mim, eu estou copiando do expert que fez ali aquele movimento grande, eu preciso de validação para saber se eu estou no rumo certo, e essa validação eu preciso de fundamentos para tomar essa decisão, para saber se eu estou no rumo certo, porque ninguém gosta de errar, ninguém quer errar. Então, a consultoria também é para você. E para você que já tem projetos rodando, já está gerando algum tipo de resultado e quer levar esse resultado para o próximo nível. Ou entender por que esse bendito resultado não vai para um próximo nível. Por que está tudo travado? E às vezes a resposta que você recebe na consultoria é que está na hora de você direcionar a sua atenção para outro movimento, para outro projeto, porque esse aí já foi. O mercado já não quer mais essa conversa, não quer mais esse projeto, não quer, ou você deixa ele de lado, porque ele já está morrendo, ou ele não vai mais, ou ele já está travado completamente, pelas características do mercado, dificilmente ele vai avançar para um próximo nível. Então, ou mata esse produto logo de uma vez e começa um projeto novo. Enfim, da consultoria de copy, o que você pode esperar é isso, respostas. Respostas sobre o rumo dos lucros. É isso que você pode esperar. Ou seja, tudo que é feito lá e eu organizo e trago para você, alinhado no formato de respostas das perguntas que você tem e até das perguntas que você não tem, para saber se está direcionado ou não a sua campanha, o movimento que você está fazendo, não é sobre o que eu acho. Eu estou nesse mercado de marketing digital desde 2013. Desde 2013. E ainda assim, mesmo com toda essa experiência, atuando nos bastidores de grandes players do mercado, em campanhas, centenas de campanhas, literalmente, e campanhas milionárias, multimilionárias, mesmo com essa experiência, ainda assim, eu não coloco a minha opinião nessas respostas sem um fundamento. Eu prefiro me apegar aos fundamentos, a tudo que eu estou levantando do mercado, porque senão vira só uma opinião minha. Aí volta a ser achismo. Aí não dá. Não dá para ficar tomando decisões nos negócios digitais com base em achismo. Então, tudo que você vai receber da consultoria como respostas não é sobre mim. E nem é sobre você.
Não é sobre o que você, não é sobre o que eu acho, não é sobre o que você entrega, é sobre o que as pessoas precisam receber naquele momento. E quando você encontra as respostas sobre o que as pessoas precisam receber naquele momento, você é capaz de tomar melhores decisões para entregar para elas o que elas precisam receber. Isso é ou não é mais lucrativo? Ainda mais nos dias de hoje, que as pessoas estão exatamente assim, ó. Uma pessoa pensa em algo que ela gostaria ou que ela prefere, ela vai lá, a menor ação dela em qualquer rede social, a menor ação dela na direção daquilo que ela pensou para resolver um problema ou um desejo que ela tem de melhorar alguma coisa, pronto. Quase que instantaneamente, as redes sociais ou o próprio Google já começa a cercar ela por todos os lados com milhares de opções. Milhares de opções. E a pessoa, dependendo do estado emocional e o momento que ela está, ela se anima, mas dependendo do momento, ela fica desse jeito aqui. E hoje, quando a gente vai para o mercado, a maioria das conversas que são distribuídas por todos os lugares é com base naquela conversa mais superficial, que ninguém aguenta mais. Então, esse cenário aqui é o cenário mais comum de encontrar. Todo mundo aqui lutando, brigando pela atenção da pessoa, querendo que compre o meu produto, essa coisa toda, e todo mundo com a conversa, aquela conversa da velha cópia, aquela conversa que não funciona mais, ou que até funciona, mas com esforço muito maior, gerando muito menos resultado. E aí, quando eu trago para você, com a consultoria, quando eu trago para você as respostas do que o mercado quer, você começa a enxergar que o que eles querem e o que eles precisam receber também, uma coisa que é o que as pessoas querem, outra é o que elas precisam receber, né? E o tom que você fala com as pessoas também, enfim, você tem as respostas de tudo isso. Aí você começa a enxergar que muita coisa você resolve, assim, a maioria das coisas você resolve ajustando a sua comunicação, refinando, sofisticando a sua comunicação, porque você sai dessa bolha. Você deixa de ser mais um desses bracinhos aí tentando pegar a atenção das pessoas e você fica em pé, você chega em pé aqui do lado dessa pessoa, você chega em pé, estende a sua mão para ela, tira ela desse contexto, vem para cá, pega do lado dela e vamos ali conversar, de amigo para amigo. Presta atenção aqui no que eu tenho para te falar. É diferente, é muito diferente. Todo tipo de pesquisa que eu rodo aqui, todo levantamento que eu vou fazer no mercado, independente do nicho, eu vejo sempre a mesma coisa. As pessoas não aguentam mais esse contexto que está sendo gerado aí. A gente estava indo bem, mas aí com essa avalanche de pessoas na internet em função de pandemia e quarentena, todo mundo querendo ganhar dinheiro online ou trazendo o seu negócio físico para o digital, essa invasão trouxe um monte de iniciante no mercado. E aí, quem já está no mercado há mais tempo, o que fez? Vendo esse movimento, simplesmente repetiu o que já estava fazendo antes, formando, posso dizer, marionetes, né? Repetidores de modelinhos e templates de conversas que as pessoas não aguentam mais. Não aguentam mais. Ou seja, até mesmo as pessoas, na verdade, a maioria das pessoas faz por bem. Faz exatamente o que estão dizendo para ser feito. Mas elas não sabem que a forma como elas aprenderam é que o público não suporta mais. E aí fica repetindo aquilo, achando que está fazendo certo, e está fazendo certo. Não está fazendo por mal, está fazendo certo. Mas é uma conversa que já foi. Já foi. E quem está nesse mercado só para ganhar dinheiro com iniciantes, só para ganhar dinheiro com pessoas aí que estão chegando no mercado, continuam entregando formações em copy, cursos de marketing digital, tudo com essa coisa maçante. Isso é muito ruim, mas ao mesmo tempo é bom para quem consegue enxergar essa brecha
Quem consegue furar essa bolha, refinar sua comunicação, sofisticar sua comunicação e criar essa comunicação muito mais leve, muito mais refinada em toda a sua estrutura de vendas. A maioria ainda não entendeu que tudo é comunicação. Quando você atrai uma pessoa, você está fazendo uma comunicação para atrair. Essa é fácil, né, Dani? Essa aí foi, porra, é fácil. Quando você cria e-mail também. Quando você cria CPL também. Mas até a entrega do seu produto também é comunicação. O seu produto também é uma mensagem organizada. Ou seja, quando você distribui uma comunicação alinhada por toda essa estrutura, você cria um ambiente persuasivo. O seu mundo, o mundo em torno de você se torna muito mais persuasivo. E isso sim é muito mais poderoso do que uma simples peça de copy. Isso é muito mais poderoso que uma simples peça de cópia, porque aqui dentro do seu mundo tem várias peças de cópia espalhadas por todos os lugares. Copy, inclusive no seu conteúdo. E aí, quando a gente olha para isso, o maior erro que as pessoas cometem é separar demais. Ao invés de se esforçarem em criar um ambiente único, as pessoas separam demais esses ambientes. De que maneira? Aqui é o lugar onde eu entrego conteúdo. Agora eu estou entregando conteúdo. Não, agora eu estou vendendo. Não, agora eu estou entregando conteúdo e estou vendendo. E aí o que acontece? Quando uma pessoa te conhece, chega no seu mundo, ela entende que aqui você entrega interação, conteúdo interativo, aqui você só vende, aqui você entrega conteúdo e vende, as duas coisas ao mesmo tempo. Ela escolhe, então, onde ela vai permanecer porque está mais agradável para ela. E você fica com praticamente três empresas. E tem muito mais trabalho para fazer as coisas. Aí, quando você chega nesse ambiente aqui, interativo, e vende, assusta as pessoas. Se isso aqui é nas redes sociais, as pessoas deixam de curtir, perde seguidor, diminui visualizações. Aí o produtor assusta e para de fazer isso. Não, porque aqui é só interação, aqui é só isso. Isso bagunça a cabeça da audiência. Quanto mais alinhado tiver o seu ambiente, melhor. Ou seja, é para vender em todos os lugares o tempo todo, é para transformar numa empresa de venda direta o tempo todo, é um e-commerce aqui. Não é isso que eu estou falando. Mas é você entregar copy por todos os lugares. Isso sim, inclusive no seu conteúdo. E entregar copy por todos os lugares, inclusive no seu conteúdo, quando eu falo isso, é você entregar uma mensagem capaz de ultrapassar as barreiras mentais e ficar cravada lá, ó, no inconsciente. É conversar com as pessoas na profundidade que elas precisam ouvir. É nesse sentido. Então, é copy por todos os lugares, em toda a sua estrutura do negócio, não só naquelas peças principais. Porque pensa o seguinte, ó, vou pegar uma canetinha rapidinho aqui. Todo mundo tem uma... Opa, aqui, ó. Foi? Cadê a barrinha aqui, ó? Ah, apareceu. Pensa assim, ó, todo mundo tem... Travou o negócio. Toda vez que eu... Era para aparecer uma barrinha aqui, não está aparecendo. A barrinha da caneta. Toda vez que eu vou usar isso aqui, eu me enrolo. Mas, enfim, vamos lá. Pensa assim, ó. Toda vez que você... Todo mundo tem uma oferta. Vou marcar aqui, ó. Uma oferta. Todo mundo está no mundo... Todas as pessoas que estão no mundo dos negócios digitais, elas têm uma oferta. Aí está lá o público, vivendo a sua vida normal. De repente, ele encontra um anúncio.
Aparece um anúncio para ele. Vou marcar um ads aqui, ó. Que é um anúncio que leva as pessoas direto para ver uma oferta, ou então convida para vir para um lugar, para receber uma interação, que é as redes sociais. Vem cá me seguir, que eu vou entregar conteúdo gratuito para você todos os dias. Então, olha só. Um ambiente. Aí depois, vem para cá, participar de ou um webinário ou alguma coisa ao vivo comigo. Outro ambiente. Aqui só tem interação. Aqui tem, marcar aqui, ó, interação. Aqui é só interação. Aqui tem interação também, mas vai ter a venda depois. Aqui pode ser lançamento, CPL, o CPL de um lançamento é desafio, pode ser meteórico, pode ser webinário, qualquer coisa. É um ambiente fora das redes sociais e interação também, fora das redes sociais, mas com um viés completamente voltado para esse próximo passo aqui. Quando você, tudo que você quer, isso acontece com todas as pessoas. Todo mundo que está na mídia, independente do movimento que faz, é para preparar as pessoas para receber uma oferta num dado momento. Ou essa oferta vai ser mostrada, ou essa oferta vai ser apresentada de forma direta, clicou no anúncio, me conhece por uma oferta, ou vai passar por aqui. Ou seja, tudo que você entrega no meio do caminho aqui, ó, seja uma ação direta ou conteúdos para ficar aquecendo essa pessoa, criando autoridade, credibilidade, precisa ultrapassar as barreiras mentais. Aquela pessoa precisa aceitar isso que você está falando. E para ela aceitar o que você está falando, nada como uma estrutura de copy. As pessoas entregam conteúdos soltos, acreditando que o conteúdo está alinhado com a oferta lá no final. Pode até estar alinhado com a oferta no final, mas se você vai para a mídia entregar um conteúdo assim, eu vou te ensinar 4 dicas, eu vou ensinar para você 4 dicas de tal coisa. Dica 1, dica 2, dica 3. Se você já entrega, se você não prepara as pessoas para receber aquela informação, ela não entra. Ela não entra, fica só uma informação superficial que as pessoas não conseguem implementar de fato. Pode até achar legalzinho, aí curte, aí comenta, aí compartilha, mas no fundo aquela informação que foi entregue não gerou uma transformação real. Porque ela não ouviu o que você falou. Não ultrapassou as barreiras mentais. Ela leu ali e foi. Então, eu não estou falando para você mudar a forma como você está fazendo as coisas, no sentido de movimento, por exemplo. Tem gente que prefere a venda direta. Tem gente que prefere esse outro movimento, onde vai preparando as pessoas de um jeito mais complexo, mais demorado. Faça o movimento que você achar que deve. Eu não estou falando para você mudar, que um é melhor, que o outro é pior. Não é isso que eu estou falando. O que eu estou falando é, em toda essa estrutura, existe a distribuição de uma mensagem. E se existe a distribuição de uma mensagem, ela tem que ser feita com uma estrutura de copy. Ou seja, a dica que você preparou para entregar, para manter as pessoas aquecidas, ela tem que entrar assim, ó, no meio de uma estrutura de copy, onde você primeiro prepara as pessoas, ajusta a percepção de valor delas em relação ao que vai ser entregue, aí você entrega, e depois você já apresenta um próximo passo claro para essa pessoa avançar, que é a premissa da continuidade. As próprias redes sociais fazem isso com a gente. Mantém a gente o tempo todo preso naquele mesmo assunto que ela identificou, que tem interesse. Por que não criar no próprio negócio esse movimento? Por isso que tem que ter esse próximo passo ao invés de um conteúdo finito. E tem que ser imediato. Se a pessoa consumiu o seu material, já apresenta esse próximo passo imediato. E tanto faz se é um próximo passo imediato para comprar ou se é um próximo passo para a pessoa ir lá para suas redes sociais, para consumir um outro conteúdo específico que é complemento desse, ou para uma outra rede social com um conteúdo ainda mais profundo, ou se já vai mandar a pessoa direto para se cadastrar para participar dessa ação aqui que já é mais complexa, já é muito mais profunda,
Não entregar o material e ponto final. Ah, Dani, mas essa pessoa está ficando no meu pixel. Sim, mas se você faz ela continuar agindo intencionalmente, se você gera intenção de movimento na pessoa ali, naquele momento em que ela demonstrou interesse, isso se torna muito mais poderoso e ela também fica no seu pixel marcado. São as duas coisas, os dois movimentos ao mesmo tempo. Então, é disso que eu estou falando. É você tomar todas essas decisões, fazer todos esses alinhamentos a partir da copy. A copy conduzindo todas as suas decisões. E quando você distribui a copy em tudo, quando você distribui a copy em todo o seu ambiente, desse jeito que eu expliquei, você cria um ambiente persuasivo. O seu mundo, ele se torna muito mais persuasivo em todos os níveis. No nível estratégico, no nível tático e no nível operacional. Algumas pessoas até têm clareza sobre isso, mas elas separam demais as coisas. O produtor digital toma a sua decisão sozinho sobre o tipo de produto que ele vai entregar. O jeito que ele empacota o produto, ele que toma as decisões, ele que pensou, ele que fez. Aí ele decide rodar um tipo de campanha, ou meteórico, ou decide colocar no automático, ou decide fazer lançamento, porque ele quer fazer isso aí. E aí ele vai lá, contrata o copywriter, para o copywriter escrever os e-mails, criar os anúncios e é isso. Então fica tudo muito solto, quando na verdade é tudo um ambiente só. E a minha provocação para você é que você crie esse banco de dados estratégico que eu falei, que eu vou mostrar para você, que é para servir como apoio para todo mundo na sua estrutura tomar as decisões com base nesse banco de dados estratégico, que é uma das coisas que eu me concentro em criar na minha consultoria de copy. Então, eu vou mostrar para você agora como que, na prática, a minha consultoria de copy ela funciona, quais são os elementos que eu faço, o movimento que eu faço, e vou te mostrar o processo completo depois também para você ter uma ideia da visão geral, ter muito mais clareza de como que eu posso ajudar você a validar e refinar toda a estrutura de copy do seu negócio ou do seu projeto, ou só da sua campanha ali que está rodando também, mas com base em todo esse trabalho. Então vamos lá, que eu prometi para você que você ia aprender. Você vai conhecer o banco de dados estratégico, que é esse banco de dados que ele é criado e fica pronto ali para apoiar as suas decisões. Você vai aprender as principais conclusões que são tiradas desse banco de dados estratégico e eu vou mostrar para você o processo mestre completo que eu sigo para fazer essa validação e o refinamento. Lembrando que no final dessa transmissão, ou talvez já esteja aqui embaixo nessa mesma página onde você está vendo esse vídeo, a opção para você aplicar para poder participar de uma consultoria comigo. Em outras palavras, me contratar como seu consultor de copy para a gente trabalhar junto nos próximos dias nesse alinhamento da comunicação do seu projeto, da comunicação do seu negócio. Então, vamos lá. Aqui, eu quero que você abra bem a sua mente, me ouça com a mente bem aberta, no nível de maturidade que eu falei para você lá atrás. Que eu falei para quem é e para quem não é, essa conversa. Ouça com a mentalidade de negócio, com a mentalidade de empresário, com a mentalidade expandida. Tem muitas coisas aqui que não tem para onde fugir. Pode ser que tenha alguma coisa aqui que é novidade, e algumas coisas não são novidades, mas não tem para onde fugir. O diferencial está na forma como você usa na prática para tirar suas conclusões, para fazer os seus movimentos a partir daquilo ali. Por exemplo, público. Não tem como você fazer qualquer tipo de movimento, tomar qualquer tipo de decisão se você não conhecer a fundo o seu público. Só que aí quando a gente vai para o mercado, o que a gente encontra? Todo mundo por todos os lados falando que você vai conhecer, que você precisa conhecer o seu público, e a melhor maneira é você entender qual a idade, se é casado, se não é, o que come,
onde mora, o que que faz, o que ela... e dá um nome para ele também. Dá um nome para o seu cliente ideal, ou persona, ou avatar. Dá um nome para ele e faz todo o seu movimento em torno de uma coisa. Cara, isso aí ajuda. Mas está longe de ser as principais informações que você tem que levantar. Porque, pensa só, você, ao longo da sua jornada, na sua vida, você criou várias experiências, você tem várias crenças, várias percepções, várias convicções em relação a muita coisa. E aí, de repente, chega alguém na internet e fala, não, isso aí, na verdade, é assim, ó. E aí você teve experiência de uma vida toda e acredita piamente naqueles movimentos, em tudo que você foi construindo. E assim, você já vai acreditar numa pessoa que chega falando para você que isso aí, pô, não é assim que funciona. Só que a maioria das pessoas, os produtores digitais e prestadores de serviço, não levam em consideração esse tipo de informação na hora de extrair conhecimento sobre o público. As crenças, as crenças, elas estão num nível muito mais profundo do que as objeçõezinhas que a gente conhece normalmente. Eu gosto até de dizer que são as objeções lá de segunda camada. Você precisa entender, e é muito mais poderoso quando você tem clareza sobre isso, entender, além das crenças que estão arraigadas, que são essas experiências que a pessoa viveu no passado, que viveu na sua infância, ou até mesmo recentemente. Mas é no nível mais profundo que as objeções superficiais. Você precisa entender a intensidade da dor, porque e o nível de urgência da solução, porque a pessoa ter um problema não quer dizer que ela quer resolver. Não quer dizer que ela quer resolver. Às vezes ela tem aquele problema, às vezes está doendo, mas não o suficiente para ela resolver. E às vezes a sua solução ela está extremamente distante do que a pessoa acredita, por causa das crenças que ela já tem, das experiências que já viveu. Então, são informações extremamente relevantes que as pessoas não prestam atenção. Você precisa entender, criar nesse banco de dados estratégico aí, né? Você vai alimentando ele. Entender a visão que as pessoas têm em relação ao mercado. Aqui para baixo eu vou falar para você sobre ciclo de mercado, ali nas principais conclusões, você vai entender isso melhor. O mercado ele vive em ciclos. Vive em ciclos. E na maioria das vezes, os profissionais são os primeiros a identificar ou a criar esse ciclo no mercado. Cada ciclo tem a sua característica. Alguns ficam girando em torno de preços mais baratos, outros preços mais caros. Aqui tem mais iniciante, aqui tem mais intermediário, aqui tem mais avançado. Então, cada ciclo tem as suas características. E geralmente esse movimento começa a partir do profissional. Quando o cliente começa a enxergar o mercado, enxergar essas soluções com essa mesma visão do profissional, pode ser bom, mas na maioria das vezes é muito ruim. E já a gente avança nisso. E você entender qual é a visão que o público tem em relação ao mercado é muito importante para você tomar as decisões sobre preço de produto, sobre o formato de entrega, sobre tudo isso. Eu vou dar um exemplo aqui já. Vou pegar aqui o mercado de copy. O mercado de copy, ele está em declínio. Exatamente agora, no momento da gravação desse vídeo aqui. E características de mercado assim são preços baixos, uma concorrência muito operacional na linha de cobrar por palavras escritas. Isso, há pouco tempo, isso não era prática dos copywriters. Os copywriters, eles costumavam, né, cobrar por projeto. Cobrar por projeto ou até cobrar pela peça, mas por quantidade de palavra, isso está longe de ser uma prática dos copywriters. Mas começou a aparecer, e aí fica uma guerra entre os copywriters, mostrando para o cliente do lado de lá, quem que cobra a palavra, quem que cobra menos por palavra. Cara,
Isso era uma prática entre os redatores, uma prática normal, tal, mas não entre os copywriters. E o mercado, ele em declínio, ele trouxe essas características para cá. Aí esse é um movimento. Mas quando você vê o público já chegando, pedindo copywriters, eu preciso de um copywriter. Quem cobra aí por palavra mais barato? Quando você vê o público já pedindo esse tipo de serviço e já colocando esse tipo de determinação, essa é uma baita de uma confirmação de que o mercado, de fato, ele está vivendo aquele ciclo. E como você vai se comportar? Como você vai agir nesse ciclo? Tem algumas decisões que você pode tomar. Eu vou comentar aqui. Então, pensa nisso, pensa no conhecimento sobre o público, com aquelas características básicas que tem por aí, mas não só aquilo, porque se você levanta só aquilo, você toma as suas decisões de um nível, você toma as suas decisões de um jeito mais superficial. E quando você faz isso, você está colocando naquelas decisões os seus julgamentos. Colocar o seu julgamento distorce todas as decisões, porque aí começa a ser o que você acha, não é o que realmente é, não é o que realmente o público está mostrando. Aí começa a colocar o seu viés, as suas crenças, as suas dores, o que você acha que é por conta do seu contexto, mas cada um vive num contexto diferente. Então, quando você faz as perguntas certas e traz as informações na profundidade certa, com as respostas certas, você consegue minimizar o seu julgamento e tomar as suas decisões de um jeito muito mais rápido, muito mais inteligente. Então, toda vez que pensar em público, levanta aquelas características, mas anota aí, ó, para você buscar essas informações também sobre o público, que são até muito mais importantes do que as outras. Bom, o próximo elemento que você tem que se concentrar em levantar são informações do mercado. Olhar o movimento que os concorrentes estão fazendo, mas não só o movimento que os concorrentes estão fazendo, e olhar também como que o público está reagindo àqueles movimentos que eles estão fazendo. Tem gente que praticamente implora por soluções, lá na audiência dos concorrentes, praticamente implora por soluções que os concorrentes não entregam. E se essas pessoas não estão sendo atendidas por eles, cabe a você ajustar o seu preço, ajustar o seu movimento, ajustar o seu produto para entregar para o público o que o público quer receber. Não é ir lá e começar a colocar spam nas coisas do concorrente, não é disso que eu estou falando, mas aquela pessoa que está seguindo aquele concorrente, as chances de se aproximar de você, de receber um remarketing do Face, de, sabe, um remarketing ali do tráfego pago, as chances são grandes de você alcançar essa pessoa, porque hoje em dia, raríssimas são, eu acho que nem existe mais uma pessoa que se interessa por um assunto e acompanha um especialista só. A maioria acompanha vários especialistas, principalmente porque a pessoa se torna uma pesquisadora quando ela toma consciência de uma solução, de uma possível solução para o problema dela. Então, entenda aquele movimento da audiência do concorrente como uma amostragem do mercado. E se você olha 2, 3 concorrentes e você encontra as mesmas características, os mesmos pedidos não atendidos, as mesmas reclamações, pronto, a sua amostragem vai ficando cada vez mais forte em torno daquilo. Então, vai olhar os concorrentes, vai olhar, entender melhor os ciclos de mercado. Existe uma teoria do marketing, quem é formado em marketing aí já sabe que é a teoria do ciclo de vida dos produtos. Eu gosto de olhar para aquilo ali e tomar minhas decisões, entendendo que aquilo ali também traz informações importantíssimas sobre os ciclos de mercado e não só sobre o ciclo dos produtos. Porque se um produto ele perde a percepção de valor, ou se as pessoas não querem mais receber aquele formato do produto, aquilo tem a ver com a percepção das pessoas. E o seu produto também. Então, eu uso muito aquela teoria. Eu vou mostrar aqui para você também depois um exemplo rapidinho desse ciclo.
ciclo de vida dos produtos, para você entender como que eu uso para tomar as decisões. Olha o formato de produto que as pessoas estão pedindo ali no mercado, já comentei sobre isso. E o próximo é justamente, o próximo elemento que você vai colocar no seu banco de dados estratégico é justamente o negócio como um todo. Muita gente chega no mercado digital através de lançamentos. Lançamento é só uma campanha. Mas também dá para ser um modelo de negócio, só que é extremamente arriscado, né? Todo mundo que começa a fazer lançamento e dá certo, logo já começa a ir atrás de outras fontes de lucro para tornar o negócio menos dependente de lançamento e com um faturamento muito mais previsível. Isso é natural de todo mundo que tem uma mentalidade de negócio, de crescimento, quer ter múltiplas fontes de lucro. Eu não conheço hoje uma pessoa que viva só de lançamentos. Só o produtor que só faz um lançamento e não tem outra fonte de renda, nem presta serviço, não faz nada, zero assim, sabe? Só faz um lançamento e toda a renda vem daquele lançamento e é só isso que ele faz e ele está aí no mercado durando, feliz da vida e tal. Cara, isso aí é um comportamento raro. Vamos colocar aí uma pessoa que está... vamos colocar um teste de tempo aí de 2 anos, vai. A pessoa que está nos últimos 2 anos aí nesse movimento e para ela está na boa. E também não avança, não cresce, não cria outras fontes de lucro. É raro encontrar alguém assim. Sempre tem aquela pessoa que avança e começa a colocar mais corpo no negócio dela. Mas isso é bom. Só que é ruim quando a pessoa parte para esse tipo de planejamento só depois. Quando ela deveria se concentrar nesse movimento aqui, no começo, lá atrás, antes de fazer qualquer tipo de movimento. Que é esse aqui, ó. Definir a premissa, que é o grande pano de fundo que está por trás de todas as decisões que você toma. É como se fosse a missão do seu negócio. É uma grande afirmação que você acredita com muita fé. E tudo que você faz é para defender essa premissa. Qualquer pessoa que tenta refutar essa afirmação, essa sua crença, dificilmente vai conseguir. No meu caso, por exemplo, a premissa do meu negócio é que eu acredito que a maneira mais inteligente de você crescer o seu negócio digital é com múltiplas fontes de lucro. Vê, eu não estou falando que é a única maneira. Para mim, é a maneira mais inteligente, porque você consegue juntar lucro e segurança. E não é um jogo entre venda todo dia e lançamentos. Não, eu defendo que tem que fazer os dois. Mas é cada um no seu momento, principalmente em relação ao momento do negócio. Então, para mim, é isso que eu acredito. Que a maneira mais inteligente de crescer o seu negócio digital é criando múltiplas fontes de lucro. Então, absolutamente todos os movimentos que eu faço, de forma direta ou indireta, todos eles giram em torno de ajudar os meus clientes a crescerem o negócio digital através de múltiplas fontes de lucro, mesmo aqueles que só fazem lançamento. Quem se aproxima mais de mim e recebe orientações e direcionamentos, sabe disso, sabe do que eu estou falando. Mesmo que for para ajudar a pessoa em um lançamento, sempre tem direcionamentos na linha de coloca mais um produto aqui, um order bump, um upsell aqui, por que não pega esse módulo e transforma num order bump? Por que você não pega esse tema, saca, transforma ele num bônus e já vende depois como uma imersão, como um workshop, porque é nisso que eu acredito. E não é uma crença que eu trago de teoria. Vem da minha experiência dos bastidores desde 2013. Que eu já trabalhei também só com lançamentos e só com esse outro modelo. E já vi que o melhor dos mundos é quando você une as duas coisas. E por anos que a gente une as duas coisas em vários negócios e ele funciona. Então, eu não preciso mais de provas para entender, para acreditar nessa afirmação. E o método que eu uso no meu negócio como um todo, o método que eu uso na consultoria, o método que eu uso em qualquer produto que eu criar, ele serve para isso, para conduzir a pessoa num nível mais profundo ou um pouco menos profundo na direção
desse crescimento do negócio com múltiplas fontes de lucro. Ainda assim, tem cliente que, não, só quero fazer o lançamento só com o produto, só com... Tudo bem, eu também ajudo. Só que ele sai com essa sementinha plantada na cabeça. Porque eu mostro as brechas e as possibilidades. E se a pessoa tem a mentalidade aberta, ela vai querer transformar aquela possibilidade numa nova fonte de lucro. Então, essa afirmação que você acredita fica como um grande pano de fundo para você criar todas as outras coisas. Inclusive, guia o posicionamento, refina o posicionamento, faz você criar um método principal, como eu também tenho o meu método principal para conduzir todo tipo de consultoria, todo tipo de apoio que eu vou prestar, que segue exatamente os 4 pilares que eu falei: copy, tráfego, posicionamento e rotina. Nesse exato momento, eu estou ajudando com um atalho de copy, mas copy é um dos elementos, um dos pilares do meu escopo principal. Existem os outros 3, que existem produtos dos outros 3, treinamentos, e também vão existir centenas ainda. Ou seja, o meu negócio todo gira em torno da minha afirmação. Não é Big Idea. Tem antes da Big Idea ainda. É o grande pano de fundo do meu negócio. E é isso que você deveria ter. Isso que todo mundo deveria ter. É a premissa na sua tradução literal, o seu significado literal é ponto de partida. Como que as pessoas vão para a mídia fazer todo tipo de movimento sem um ponto de partida? Então, você tem que ter nesse banco de dados principal, e ele guia todas as decisões. Você cria a sua premissa, na verdade você não cria a premissa, você encontra a premissa com base no público e com base no mercado. Com esses 2 elementos aqui, você vai lá e cria a sua premissa. Aí você refina o seu posicionamento e você cria um método principal para o seu negócio. A partir desse método principal é que o restante vai ser criado. Eu não estou falando do método do produto, eu estou falando do método principal. Ele pode ser o seu produto, mas também pode não ser. Cada caso é um caso. E esse é o seu banco de dados estratégico para você tomar todas as suas decisões dali para frente. E grava bem isso. Você cria primeiro o seu banco de dados estratégico, faz isso aqui muito bem feito e tira as primeiras conclusões, depois você vai lá para as partes mais operacionais. Aí vamos lá então, principais conclusões que você tira desse banco de dados estratégico. Lembrando, tem várias decisões que você tira daqui, eu vou mostrar algumas que só com elas você já consegue avançar. Você olha para cá e você identifica qual o estado emocional do seu público. Sabe aquele clichê de que não são as palavras que vendem, e sim a emoção? É bem por aí mesmo. Você precisa alterar o estado emocional da audiência ou satisfazer o estado emocional da audiência para conseguir fazer ela avançar. Mas se você não sabe qual é o estado emocional que a pessoa está vivendo agora, como que você vai alterar uma coisa que você não sabe? Então, a conclusão, uma das principais conclusões é essa, você entender. Existem vários estados emocionais, só que esses 3 aqui são os mais fortes. É como se fossem 3 categorias que abraçam o restante, né? E aí deixa eu te mostrar os outros elementos, depois eu comento um pouco aqui para você entender melhor. Outra conclusão, o momento do público, se você está lidando com público iniciante, intermediário ou avançado. O estilo de aprendizagem, aulas gravadas, ao vivo, ou se as pessoas preferem um estilo mais híbrido, ou se é por texto, enfim. É para você conseguir refinar a entrega do seu produto com o que as pessoas querem receber, e não com o que você quer entregar. E uma coisa é o que eles querem receber, outra é o que você quer entregar. Você está no mercado para quê? Para satisfazer você ou satisfazer a audiência? O ideal é os 2, né? Só que no mundo, na indústria do conhecimento, quando você chega e se coloca como um produtor digital, a prioridade, se não é, deveria ser as pessoas, né? Afinal, todo mundo fala por aí que eu estou aqui pelas pessoas, estou pela transformação, quero mudar a vida de todo mundo. Então, muda. Então, sai da sua zona de conforto, vai escrever um livro se as pessoas querem receber livro, vai gravar ao vivo, vai fazer ao vivo se as pessoas querem ao vivo, vai fazer gravado se as pessoas querem gravado, ao invés de fazer o movimento só que está dentro da sua zona de conforto. É sobre elas ou é sobre você? Deveria ser sobre elas, e se é sobre elas, então entrega para elas o que elas querem.
Mas você só consegue fazer isso se você levantar a informação que você precisa. Por isso que precisa tirar essas conclusões. E principalmente para o estado emocional. Porque aí você conversa, cada estado emocional tem um tipo de conversa, um tom para você falar com as pessoas, senão elas não te ouvem. Em toda audiência existem os três estados emocionais. Você precisa descobrir qual o estado emocional predominante. E aí você muda a comunicação para o estado emocional predominante. Ou você escolhe falar com os três, só que quem fala com os três, quem quer falar com todo mundo não fala com ninguém, né? É muito mais forte quando você direciona. A pessoa que está muito empolgada, na maioria das vezes, é o iniciante naquele tema. O iniciante é só pensar na gente. Pensa numa série aí. Você acaba de conhecer a série, você fica extremamente empolgado, se você gosta daquela série, né? Fica extremamente empolgado. Aí muitas pessoas vão lá no perfil procurar os atores, procurar mais coisas do filme, ou seja, querem mais conteúdo, querem avançar mais. Só que você, nesse comportamento de iniciante e de empolgado, bom, não sei você, mas as pessoas dificilmente elas vão comprar logo de cara um produto de 10 mil reais. Nem todo mundo tem esse tipo de comportamento. A maioria só quer colocar o pezinho na água. Só quer conhecer um pouquinho mais. E quer mais conteúdo, e quer consumir mais, e quer mais, e mais, e mais, e mais. Então, se você vê essas características no mercado, e aí você está lá entregando conteúdo avançado, está desalinhado. Mesma coisa ao contrário. A pessoa que já está num nível mais avançado, ela quer coisas ainda mais avançadas, mas você só está entregando conteúdo de topo de funil. E isso é o que mais tem no mercado hoje, né? Todo mundo só entregando conteúdo de topo de funil. Todo mundo querendo falar só com topo de funil, que é aquela despertar a pessoa para o problema, despertar a pessoa para uma solução, despertar a pessoa... Vem cá, e as pessoas que já têm consciência sobre tudo isso aí? Esse é o público mais abandonado no mercado, porque todo mundo só quer ficar entregando coisas mais superficiais. Ou seja, e tem em todo o mercado, tá? Em todo nicho, em toda audiência, existem pessoas prontas já para comprar, ou seja, lá no fundo do funil. Pessoas que já estão mais avançadas, mas não encontram profissionais, não encontram prestadores de serviço, não encontram pessoas com a comunicação no mesmo nível de maturidade que elas estão precisando ouvir, porque todo mundo só quer ficar entregando coisas gratuitas, coisas de topo de funil, diquinhas. E para essas pessoas aí, elas ficam jogadas, ou seja, para quem sabe ler um pinga-letra, né? Tem uma baita brecha na sua própria audiência. E talvez o seu concorrente, exatamente agora, está se aproveitando dessa brecha e você não sabe. Porque é sempre assim, você sempre vai preparar a audiência e ela sai daqui e vai comprar com outras pessoas. Isso é impossível de controlar. Mas por que não fazer isso também com outras audiências, atraindo pessoas que já estão no nível mais pronto para comprar? Enfim, o frustrado é o próximo nível do empolgado. A pessoa que já passou por todo esse momento de conhecer aquela transformação, conhecer aquelas soluções e tentou colocar em prática, mas não conseguiu. A pessoa começa a ficar frustrada porque não consegue. Mas ela ainda acredita, porque ela vê outras pessoas tendo resultado. Só que ela está com uma bagunça mental, ela só precisa organizar as informações na cabeça dela. Então, o que ela quer? Organização, modelos, templates, processos. Já o cético, ele não acredita mais na transformação. Qualquer coisa que ele vê falando daquilo ali, ele já não quer nem ouvir. Ele critica, ele se concentra em criticar, porque ele não acredita mais. E você tem essa pessoa na sua audiência. E a maioria... E esse público, ele é um público fácil de ajudar. Porque, assim, o cético, quando ele volta a ter confiança, é uma confiança, ele se agarra com muito mais profundidade. Você não tem que evitar ele. E se tiver mais cético na sua audiência, e às vezes tem pelo próprio mercado. Tem pelo próprio mercado. Se tiver mais céticos na sua audiência, você precisa direcionar a comunicação para esse público de um jeito muito mais delicado, porque você fala, as pessoas não acreditam mais. Não adianta você fazer festa, querer fazer um desafio cheio de prêmio, cheio de coisa, para atrair o cara, vem para cá, é a cenourinha, as pessoas não acreditam mais. Não adianta, o cético não acredita mais.
tem uma outra forma de falar com essa pessoa. E aí que eu falo sobre a comunicação de toda a estrutura do seu negócio. Porque essa pessoa da sua audiência, ela está presente com você em todos os lugares, está presente com você em toda a estrutura, não está presente só na venda. Se essa pessoa está com o estado emocional frustrado, isso não tem relação com topo, meio e fundo de funil, não, tá? Os estados emocionais. Não tem. Relação direta, não. Pode ter uma relação indireta, mas não tem relação. Eu não estou só trocando nomes, não. Você tem o frustrado ali nas mídias sociais, o frustrado na sua campanha, o frustrado no momento da compra. Essa pessoa está com esse estado emocional ao longo de toda a sua campanha. E aí você conversa com empolgação aqui, depois aqui você quer também conversar com empolgação, e aí aqui você quer ter uma conversa mais séria, ou você tem uma conversa mais séria aqui, depois aqui você quer fazer festa. Pô, mas tá todo mundo se engajando aqui com a minha conversa séria, com a minha causa, todo mundo engajado e comentando e curtindo e vai. Porque eu tô com uma conversa mais profunda, mais avançada, mais séria, quando eu faço aqui uma campanha e coloco um monte de bônus e festa e sorteio, aquela coisa toda, e ninguém compra. Por que ninguém compra? Você alterou a sua forma. Aqui é um mundo que você cria, aqui é outro mundo. E quando isso acontece, isso é muito ruim. Você precisa manter tudo alinhado. Quanto mais alinhado, até no tom, melhor. E é isso que eu falo. Você cria um mundo único, um ambiente persuasivo, um ambiente único para você, com o mesmo tom na comunicação por todos os lugares. Isso é muito mais poderoso do que você ficar separando os ambientes. A outra conclusão que você tem que tirar é sobre o ciclo de vida. O ciclo de vida do seu produto, o ciclo de vida da sua transformação, ou o ciclo que o seu mercado ele está se movendo. Na teoria de ciclos de vida dos produtos, teoria do marketing, existe, de maneira geral, 4 ciclos. Deixa eu pegar aqui, ó, ver se eu acho aqui para você. Vou pegar aqui os recentes aqui, ó. Eu fiz uma masterclass esses dias, se aprofundando muito mais nessa parte aqui, que eu mostrei como se antecipar as tendências, como identificar as tendências e se antecipar. Então, é assim, essa teoria mostra que existem essas 4 fases, a fase de introdução, a fase de crescimento, maturidade e declínio. Só que não é assim como você está vendo aqui, no sentido de que chega aqui e morre. Não, não é assim, porque quando chega aqui, muita coisa pode acontecer. É melhor você olhar para esse contexto no sentido de ciclo, assim, ó. Introdução, crescimento, maturidade, declínio, aí volta. Introdução, crescimento, ou seja, ele vem para cá de novo. Mas não é bem assim que funciona e não dá para saber quando que isso aqui vai funcionar. Agora, o que já foi mapeado são os comportamentos das pessoas e as características em cada fase. Ou seja, vamos pegar aqui, ó. Você pega um mercado que você está vendo preço muito, muito, muito alto para todos os lugares. E aí você vê um público, que é um público muito mais iniciante, com sentimento empolgado, todo mundo acabou de chegar no mercado, tá, aquela coisa toda. É um mercado de introdução. Como que você age? Aí você escolhe como que você vai agir no mercado de introdução. Você pode tomar 2 decisões. Ou você também aumenta os seus preços, vai ser lá para cima mesmo, para ficar brigando com todo mundo fazendo a mesma coisa, ou você dá um clique e já vem para essa nova fase aqui, com comportamentos e características dessa nova fase, para atender esse público que está jogado aqui, ó. Um público que já começa a ter características dessa outra fase, mas aqui ninguém está atendendo eles. Aí você já vem para cá. E 2 coisas acontecem. Você já começa a lucrar com esse público que está abandonado, e quando o mercado vir, não dá para saber quando ele vai vir, tá? Quando ele vai vir. Quando o mercado vir, você já está com a sua estrutura pronta. Em termos práticos, como que você age? Você coloca características da próxima fase, que é, nesse exemplo aqui, ó, você entrega modelos e processos básicos, mas, assim, cursos bem completos. Agora, cursos bem completos em torno desse ponto específico. Exemplo, como criar um vídeo de vendas. Mas absolutamente tudo, assim, profundo.
sobre vídeo de vendas. Enquanto todo mundo está praticando preços muito altos, você vai e coloca um preço alto. Tira um pouco o pé do preço. E por que você faz isso? Porque essas são as características dessa próxima fase aqui, para você se encaixar dentro disso que eu acabei de falar. Então, você coloca o preço alto e já começa a trabalhar no momento de crescimento, onde tem um público muito mais já com conhecimento intermediário e tem um misto entre empolgados e frustrados. E assim vai. Se você chega no mercado e vê essas características aqui, como que você age para poder se antecipar? Então, duas decisões. Ou você se mantém aqui, ou você dá o clique para poder se antecipar do mercado, para furar a bolha e começar a lucrar. Se essa for a sua decisão, aí você faz a mesma coisa, coloca as características da próxima fase, e a próxima, e assim vai acompanhando o mercado e lucrando. Então é isso. Existem várias conclusões que você tira daqui, não são só essas, mas essas são as principais que você precisa tirar desse banco de dados estratégico que você precisa montar, e eu tenho certeza que já entendeu que ele é muito mais profundo do que esse levantamento mais superficial que é feito no mercado, né? Em torno do avatar, qual idade, se é casado, se não é, tudo isso você precisa saber, mas precisa saber muito mais do que isso e com profundidade, para tirar o máximo possível dos seus julgamentos e entregar para o mercado o que ele quer receber na medida que ele quer receber e precisa. Aí, aqui a gente conversou no nível mais estratégico. Agora a gente parte para o processo mestre de validação e refinamento. Eu vou te apresentar o processo completo, que aí entram as decisões táticas, que envolve, olha só, a gente nem falou literalmente de produtos aqui. Quando chega na parte de produtos é que você começa a tomar decisões efetivas em torno do tipo de produto, o formato do produto e as campanhas que você vai usar para poder vender aquele produto. E tudo isso com base aqui nesse banco de dados, nas decisões que você tirou, nas conclusões que você tirou desse banco de dados. Viu? Você monta ele e depois você só vai extraindo, você vai olhando e tomando as decisões. E aí entram essas decisões táticas e também as decisões operacionais, que aí vem a parte da construção e distribuição das peças de copy. Aí sim. Dani, valida minha carta de vendas? Valido. Olha onde ela entra aqui, ó. Aqui embaixo. Olha o tanto de coisa que eu vou olhar antes para chegar na validação, porque eu sei que se eu olhar para a sua headline e falar assim, cara, troca essa headline, coloca uma headline mais nessa outra linha aqui, ó. É porque eu já conheço esse mercado, de outros clientes que eu já atendi, que eu já ajudei, eu conheço esse mercado e eu sei que o estado emocional desse público está mais direcionado para isso, que o mercado está pedindo isso, o ciclo desse mercado já está assim. Então essa mudança já dá uma leve direcionada para o rumo dos lucros, mas assim, muito superficial, para você colocar de fato, assim, com a certeza maior que está no rumo dos lucros, esse movimento que você está fazendo, precisa fazer todo esse levantamento aqui e tirar as conclusões e fazer a sua campanha se tornar muito mais alinhada e pegar toda aquela copy e colocar um tom para o público certo, para o estado emocional certo, para o momento que o público está vivendo, para o ciclo de vida que o produto está vivendo, com o formato que o produto, o formato que o público mais quer receber. Então, tem várias informações que precisam ser tomadas para então construir o seu anúncio, para então construir a sua página de vendas. A boa notícia é que quando você faz isso, você está criando um grande banco de dados, uma grande estrutura para tomar suas decisões por muito tempo. Não que isso não vá mudar, mas você sabe onde recorrer e você sabe como manter isso aqui muito mais atualizado. Então, quando chega nessa parte aqui, não adianta também criar qualquer tipo de comunicação para distribuir, porque as pessoas, elas não aguentam mais o mesmo tipo de comunicação por todos os lugares. A comunicação precisa ser muito mais refinada e sofisticada. E refinar e sofisticar a sua comunicação é simplesmente você entregar para as pessoas peças de copy, e agora você já sabe que peça de copy ela está em toda a sua estrutura de vendas, inclusive no conteúdo que você entrega. Entregar a peça de copy na mesma estrutura que todo ser humano usa para receber as informações.
todo estímulo externo, ou seja, qualquer estímulo que chega pelos 5 sentidos, qualquer um dos 5 sentidos, primeiro quem vai captar é o cérebro reptiliano, que cuida dos instintos, da sua sobrevivência, que cuida do comportamento de atacar, de fugir, de correr, de manter você na sua zona de conforto, que se encarrega, que é responsável de manter você em equilíbrio, está olhando o contexto o tempo todo para ver se continua em segurança, para ver se, putz, o contexto foi, eu preciso ir para voltar para a minha segurança, para voltar para o meu equilíbrio. Então, quando você monta uma mensagem fraca com essa estrutura de cópia aí que mais virou clichê, esse monte de gatilho mental por aí, o reptiliano é responsável pela atenção. Então, a pessoa olha aquilo ali, chama a atenção dela, mas ela vai embora. Ah, é clichêzinho isso aqui não alterou o contexto. Não aconteceu nada no contexto, está tudo normal, não aconteceu nada no ambiente, deixa eu voltar a fazer o que eu já estava fazendo aqui, porque está tudo normal. E quando você monta uma mensagem completa, você consegue chamar a atenção do reptiliano antes de entregar o conteúdo, que ele está aqui embaixo. Ele está aqui embaixo no campo do neocórtex. Então, o estímulo segue essa linha, em linhas gerais, ela segue essa sequência. Primeiro vem no cérebro reptiliano, depois no campo do límbico, depois no neocórtex. Instintos, emoções, e aí sim, o raciocínio, a lógica. Toda vez que você monta um conteúdo que você fala, eu vou te entregar 5 dicas, dica 1, dica 2, dica 3, você já está entregando conteúdo direto aqui. Direto aqui. Só que a notícia ruim é que todo tipo de mensagem a gente recebe nessa sequência. Por mais que você tenha montado o seu conteúdo só com características lógicas para entregar direto para o neocórtex, ele só vai receber se o reptiliano permitir. Se ele não permitir, ele vai se encarregar de tirar a sua atenção daquilo ali. A informação ela não fica retida aqui, ela vai. Só que o reptiliano pega, enquanto ela está indo, o reptiliano pega parte das informações e já toma as decisões com os padrões que já foram criados lá na infância, com a experiência. Então, ele faz uma comparação rápida, meio burra, né? Ah, não, isso aqui não é nada. Já volta a fazer o que está fazendo. Isso aqui é uma besteira qualquer. Ou então ele até dá, vou gerar curiosidade, vou abrir looping para poder fazer a pessoa agir. Às vezes a pessoa dá só um passinho a mais. Não é isso que você quer. Você quer gerar um desejo genuíno por continuidade. Então, as mensagens todas têm que ser estruturadas dessa forma. Você está assistindo o vídeo até agora. Você está assistindo até agora porque eu estou entregando para você essa mensagem exatamente com essa estrutura. Primeiro eu conversei com você com elementos reptilianos, que vieram até aqui no slide. Ó. Até aqui. Ó. Até aqui onde eu falo de rumo dos lucros, aqui para cima, ó, tudo são ganchos e elementos reptilianos. Esse daqui é um slide de transição que fica entre o límbico e o reptiliano. Esse trecho aqui, ó, daqui até aqui, assim, ó. Isso mesmo, daqui até aqui é aqui, ó. Daqui até aqui. Esse bloquinho aqui, ó. É um bloco límbico, de estímulos límbicos, e daqui para baixo é o reptiliano. O conteúdo em si é daqui para baixo. Olha o que eu fiz com você antes. Eu preparei você para receber o conteúdo. Quando eu faço isso, eu ajudo você a ter uma percepção muito melhor sobre esse conteúdo que eu vou entregar. Agora, quando eu não faço isso, o conteúdo fica solto, fica aberto. E aí cada um dá o valor que quiser para aquele conteúdo que está recebendo. E isso é péssimo, porque cada pessoa vive num contexto diferente. E eu não quero que cada um tenha uma percepção diferente. Eu quero que cada um tenha a percepção que eu quero que tenha. Que o mercado está assim hoje. Precisa ajustar. É um baita de um problema que está acontecendo no mundo. E existe uma forma de resolver isso, de furar essa bolha, de conseguir a atenção das pessoas, de conseguir fazer as pessoas permanecerem com você, ouvir o que você tem para dizer, caminhar na direção que você quer que caminhe. Existe uma maneira de fazer isso. E a maneira é essa. E não está na complexidade
na copy avançada. Não é isso, é na simplicidade. Construir mensagens, construir copy, peças de copy, entregar o seu conteúdo com essa estrutura, não é tornar a coisa complexa, é tornar mais simples, porque essa estrutura é a mesma estrutura que todo ser humano já usa, que você está usando agora para me ouvir. E existe, cada campo desse daqui, existem ganchos para você criar. Quais foram os ganchos que eu usei lá em cima? Por que que eu usei? Existem os ganchos, as frases, existem os modelos que você usa. Eu gosto de chamar de turbinadores. Os turbinadores que você coloca aqui em cada campo para você. Agora eu estou falando com reptiliano, agora eu estou falando... E o tom da mensagem como um todo? Por que que eu estou falando com você assim? Por que que tem assim? Por que que tem que ser assim? Por que que eu decidi que você precisa me ouvir desse jeito? Por que que eu não fico pulando, saltitando, feliz da vida aqui? Porque eu tenho consciência do estado emocional predominante na minha audiência. Tudo isso refinou o tom que as pessoas precisam ouvir, precisam receber a mensagem. E é assim que eu vou conduzindo tudo. Então, essa daqui é a estrutura que eu sigo para criar as peças de copy, sejam elas escritas, o anúncio, a carta de vendas, o CPL, o post nas redes sociais, ou falado, como aqui, como uma live ao vivo, como uma sequência de stories, um vídeo qualquer gravado aí sem nenhum slide, sem nada, é sempre a mesma estrutura. E está na simplicidade essa é a montagem dessa estrutura e não na complexidade. A maioria das peças de copy que tem por aí, que estão sendo distribuídas, elas geram exatamente esse comportamento da audiência, de não aguentar mais, porque está todo mundo aqui falando só os mesmos modelinhos, as mesmas coisas, a pessoa não aguenta mais. Lá vem um clichêzinho de novo aqui, ó, enquanto eu estou curtindo a minha rede social. Mais um clichêzinho aqui para cima de mim. Pelo amor de Deus, todo mundo querendo a minha atenção, todo mundo querendo... Para furar essa bolha, você sofistica a sua copy. Levanta todas as informações, refina tudo, ajusta o tom que você fala e começa a entregar uma comunicação muito mais sofisticada por todos os lugares. E o processo completo, que eu chamo de processo mestre, de copy estratégica, ela envolve esses 3 níveis aqui, ó. O nível estratégico, ou seja, o banco de dados estratégico que levanta, que primeiro levanta as informações, né, monta ele, e aqui dentro tem vários bullets, vários tópicos que eu uso para guiar o meu trabalho. Esse é o meu processo de trabalho, tanto na agência com produtores, quando entram no formato de coprodução ou de consultoria. Essa daqui é a estrutura da formação também de copywriter estratégico que eu tenho. Enfim, é o meu método, é o meu processo de trabalho. E aí vem o nível tático, onde são tomadas as decisões sobre os produtos, método, premissa do produto, campanhas, como que vai ser, por que que vai ser, quando que vai ser, por aí vai. Depois vem o nível operacional, a estrutura mestre de comunicação, que é essa que eu acabei de mostrar, que tem tudo detalhado aqui dentro, que eu uso para poder criar todas as peças. Aqui são as decisões sobre o tom que vai ser usado, e aí tudo isso vai lá no banco de dados estratégico, pescando essas informações. E aí sim vem as peças de copy aqui no final. Olha isso, cara. Olha só onde entram as peças de copy. Aí você contrata um copywriter e ele vai lá e começa a escrever os seus anúncios. Você contrata um gestor de mídias sociais e ele começa a postar nas suas redes sociais com base num calendário editorial que foi criado porque ele comprou um treinamento lá de não sei quem que fala que primeiro tem que ter isso, depois aqui, olha isso aqui que legalzinho, eu vou colocar aqui para gerar um engajamento. E aí vira um embrólio, vira uma coisa totalmente aleatória, só que no mundo do gestor de mídias sociais, no mundo do gestor de tráfego, no mundo do copywriter ali operacional, aquilo faz sentido, aqui faz sentido, aqui faz sentido, só que as peças ficam todas soltas. Então, o que você pode esperar da minha consultoria de copy é esse alinhamento, onde todo mundo trabalha no mesmo rumo. Não é só em torno da campanha, em torno do negócio como um todo, se você assim quiser. Então, é assim que a minha consultoria de copy ela pode ajudar a validar e refinar a comunicação
da sua estrutura de vendas. E você já entendeu que a sua estrutura de vendas é o seu mundo como um todo. E deixa eu te explicar agora como que ela funciona, qual o principal benefício que você já sabe qual é, qual investimento, se tem bônus ou não, e o que você precisa fazer para poder me contratar como seu consultor e a gente mergulhar nesse trabalho juntos, no seu projeto ou no seu negócio, para fazer o alinhamento dessa comunicação como um todo. Como que funciona, então? É o seguinte, ó, a minha consultoria de copy, ela tem 2 reuniões no Zoom, no intervalo de 15 dias. Então, a gente faz a primeira reunião, são 2 fases. Na primeira reunião, a gente faz um briefing para eu entender o seu contexto, para entender o seu mundo, o que você precisa, entender tudo. É a sua vez de falar. Então, na primeira fase, você fala. Na segunda, eu falo. Então, na primeira fase, você me fala todo o seu contexto e a gente vai para um trabalho de levantamento de informações para coletar o máximo de informações possível do banco de dados estratégicos sobre mercado, negócio, sobre o público, aquelas informações profundas. Se você já tem lista, a gente monta a pesquisa e roda, e vai e volta, e olha mercado, faz a reunião e começa os trabalhos. Depois, na segunda fase, eu volto para trazer para você a devolutiva de tudo, de todo esse trabalho que foi feito. Aí eu faço a devolutiva para você, do trabalho que foi levantado, a validação do que você já está fazendo e o direcionamento sobre as próximas ações. Com base em tudo aquilo que eu vi, tudo que eu levantei, eu faço o direcionamento. Lembrando que não é sobre o que eu quero, ou até mesmo sobre a minha experiência desde 2013 nos bastidores. Só isso já poderia ser, mas não é sobre mim. O direcionamento, a validação, toda essa devolutiva, tudo é feito com base nos fundamentos que estão sendo levantados no mercado. E aí essas 2 reuniões, elas são gravadas para você consultar depois. E aí você tem acesso vitalício à gravação dessas 2 reuniões. Pode ficar com você aí e para você ver e rever depois, inclusive se quiser em outro momento do negócio, tomar de novo outros tipos de decisões. Essa consultoria, ela é individual, mas individual no sentido de projeto ou de negócio. Não é, pode até ser em grupo, assim, se for você e o seu sócio. Você, seu sócio, mais o seu ajudante. Você, ou pode ser ali o gerente da sua empresa, alguém que você queira colocar como responsável, mais 2 pessoas, ou pode até ser com a equipe. Mas é individual porque é sobre você, sobre o seu negócio, sobre... Não vão ter 2 projetos aqui na mesma reunião. É individual. Então, você já pode esperar uma baita de uma escassez natural, porque eu tenho agência, eu tenho vários clientes que eu atendo, eu tenho formações, tenho os meus treinamentos, eu tenho várias e várias fontes de atuação, várias frentes para atuar aqui. Eu decidi liberar algumas vagas para essa consultoria na minha agenda. Então, de fato, eu não consigo colocar muitas pessoas. Qual que é o principal benefício que você pode esperar dessa consultoria? É tomar decisões com fundamento. É deixar de lado o achismo ou o espelhamento com base no que aconteceu lá com outras pessoas, ou até querer fazer a mesma coisa que as outras pessoas fizeram, só que com clareza, com consciência do resultado que aquilo pode gerar para você, sabendo que o seu público quer muito mais coisa gravada. Por que você vai fazer um negócio aqui ao vivo? Seu público é totalmente iniciante, você vai falar isso aqui mesmo? Deu certo lá para ele, mas, sabe? Você começa a identificar o que pode ser melhor, o que pode ser pior. Então, você toma, o principal benefício é você ser capaz de tomar decisões com muito mais clareza, com muito mais inteligência, de um jeito muito mais rápido, e refinar essa sua habilidade de tomar decisões. E você já viu que tomar decisões hoje é uma das habilidades mais lucrativas da atualidade. E você vai colocar o seu projeto no rumo dos lucros. Não dá para saber se de fato vai gerar o lucro lá na frente. A gente já teve vários casos aqui na agência de refinar a comunicação, de fazer todo esse trabalho, o contexto muda. Uma pandemia aí, ó, como aconteceu no mundo. Você faz todo o trabalho, você alinha tudo, vem uma pandemia, muda a percepção das pessoas em relação a isso, bem no meio da sua campanha, pronto, ela para de funcionar. Pode acontecer.
E aí entra a mentalidade que eu falei. Então, tá tudo no rumo dos lucros. Porque com fundamento você direcionou sua campanha para isso. Agora, se vai gerar o lucro lá na frente de fato ou não dá para saber. Aí não gera o lucro. Qual foi o motivo? Qual foi o resultado? Tem campanha que é tão complexa que não dá para saber e nem vale a pena ir atrás. Nem vale a pena investir tempo para entender o que deu errado, porque muitas vezes não acha porque tem elementos que estão completamente fora do nosso controle. Vale muito mais você direcionar as suas ações para um próximo movimento, para buscar o lucro que aquela campanha, por acaso, não trouxe, buscar aquele lucro com outros movimentos que você está vendo que o mercado está pedindo. E vai, e implementa, e roda, e continua nesse movimento para trazer aquele lucro de volta. Mas, enfim, você começa a tomar as decisões com fundamento. Você deixa de lado o achismo ou o espelhamento só porque os colegas fizeram, o expert fez. E qual que é o investimento? Eu pensei o seguinte, eu tenho um projeto de implementação aqui que ele dura 3 meses. Ele dura 3 meses, onde eu implemento, funis, campanhas, faço movimentos, ajuda a fazer movimentos manuais e movimentos automáticos. Numa linha de validação da copy, no movimento de validação da copy, validação daquele tema, depois no movimento de consolidação daquilo que já foi validado e depois no movimento de tração. Esse projeto que eu tenho aqui, ele tem um investimento de 30 mil. Esse projeto que eu estou falando, de 3 meses, tem um investimento de 30 mil. Quando a gente divide por 3, são 3 meses, dá um investimento equivalente a 10 mil mensais, que é um preço dentro do mercado de todo consultor. Aqui, a gente está falando de uma consultoria de 15 dias. Ou seja, vamos pegar esses 10 mil mensais aqui, de um projeto como esse que eu já tenho, e vamos dividir no meio também, 5 mil. Então, um preço oficial seria 5 mil? Eu não concordei muito com isso, porque aqui na consultoria não tem o mesmo nível de implementação da minha parte nesse outro projeto. Aqui é muito mais um trabalho de direcionamento, de validação e tudo, do que construção de peças e implementação das coisas. Então, eu achei mais justo, tanto para mim como para você, que o preço oficial dessa consultoria aí fosse metade disso, de 2.500. Aí eu achei justo, tanto para você quanto para mim. Mas como meu coração tá bonzinho, eu decidi liberar um desconto de 60% e de 2.500 deixar esse investimento nesse momento para os primeiros que preencherem a aplicação e forem aprovados na aplicação de 2.500 por 1.000. Só nesse momento. E, de novo, existe uma escassez natural. Eu nem preciso fazer nenhum tipo de apelo para você aqui, porque não cabe, de fato, muitas pessoas na minha agenda e eu ainda não tenho intenção de fazer esse movimento em grupo, para encher de gente e tudo mais. Ainda não, pode ser que um dia eu crie, mas agora a minha proposta é para essa consultoria individual. E o preenchimento das vagas ele vai ser feito de acordo com a chegada das pessoas, de acordo com o preenchimento do formulário. As pessoas vão preenchendo o formulário, eu vou analisando o perfil para ver se encaixa no perfil de pessoas que eu estou buscando, com a mentalidade certa, com as características certas, aquelas que eu mostrei lá em cima, o empreendedor, o produtor digital, o copywriter, o gestor de tráfego, pessoas que já têm projeto, pessoas que... O projeto pode não ser seu, pode ser de outras pessoas, mas pessoas que já têm a mentalidade de negócio, que sabe que precisa da copy em toda a estrutura, sabe que precisa, mas não sabe como fazer, ou já está fazendo e precisa de validação. Então, se você se encaixa nessas categorias, preenche o formulário, mas preenche agora, porque duas coisas elas podem e vão acontecer, né? Daqui a pouco o preço volta para o preço oficial, que aí sai esse desconto, e o formulário, quando eu entender que já tem resposta suficiente, porque, cara, o perfil das pessoas ali, a maioria se encaixou, tá legal, consigo já encaixar a quantidade de pessoas que eu quero aqui na minha agenda, eu vou fechar o formulário para resposta. E não adianta eu deixar aberto.
Não adianta eu deixar aberto para você responder daqui um mês, tudo, se eu não vou te atender naquele momento que você responder. Porque o momento que você responde é o momento que você precisa de ajuda. Então, se o formulário estiver aberto, é porque naquele exato momento tem uma brecha na minha agenda que pode ser ocupada com você. E esse momento pode ser agora. Eu não sei quando que você está vendo esse vídeo. Esse momento pode ser agora. E o botão já deve estar aparecendo para você, ou o link aqui embaixo desse vídeo, em algum lugar desse vídeo já deve estar aparecendo para você. Acessa, aperta o botão ou acessa o link aí que está aparecendo para você, preenche o formulário, responde lá todas as perguntas, que eu vou analisar as suas respostas e se o seu perfil se encaixar com o perfil das pessoas que eu estou buscando, eu entro em contato com você no WhatsApp e a gente começa esse processo aí de consultoria de copy nos próximos 15 dias, a partir da aprovação da sua aplicação no formulário. E mais, quer saber se tem bônus, né? Tem sim, eu vou te dizer aqui. Eu preparei um bônus aqui, que é esse aqui, ó. Talvez você vá gostar. Um voucher no valor de R$1.000 para você usar nos meus produtos digitais nos próximos 90 dias. Por que isso? Eu tinha pensado em colocar já alguns treinamentos aqui ou formações, eu pensei em vários bônus para colocar aqui para você. Mas cada pessoa vive um contexto diferente. Então pode ser que durante a consultoria de copy, ou lá no final da consultoria de copy, você entenda que você precisa partir para um novo rumo. Você precisa partir para um novo caminho. E nesse novo caminho, você precisa de outras orientações, de modelos, de processos diferentes. E aí você vai ter nas mãos um voucher de R$1.000 para poder olhar os meus produtos, olhar as formações, dentro dessa janela aí de 90 dias, a partir do término ali da consultoria. Olha para lá e vá às compras com o seu voucher. Eu quero esse modelo, quero esse processo, eu quero... E aí você usa e compra os treinamentos que se encaixarem no seu novo contexto, no novo movimento que você vai fazer, tá? Essa aqui, então, é a proposta oficial para agora. E se você apertar o botão aí embaixo, se você clicar no link que está aí, acessar o formulário, chegar lá, o formulário estiver fechado, ou se tiver um valor diferente lá no formulário, se já tiver voltado para R$2.500 ou tiver um desconto menor, eu espero que você entenda, porque não dá. Esse vídeo eu estou criando para ficar, ele vai ficar rodando, não vou tirar ele do ar, ele vai continuar no ar, só que as condições elas vão mudar. Então, se você acessar e ainda tiver com 60% de desconto e tiver aberto para aplicação, é porque agora, exatamente agora, tem uma brecha na minha agenda. E agora, se você preencher, você tem chance de conseguir uma das vagas e a gente trabalhar junto no alinhamento da comunicação do seu negócio como um todo. Então, aperta o botão, vai para o formulário. Se tiver aberto, preenche. Que se você se encaixar no perfil das pessoas que eu estou buscando, eu entro em contato com você e a gente começa a trabalhar juntos aí no seu projeto para fazer o alinhamento da comunicação de todo o seu projeto, ou de toda a sua campanha, ou de todo o seu negócio. Tá bom? Espero que você consiga, então, aproveitar essa oportunidade a tempo. O botão já está aparecendo aí para você. Eu não vou tirar esse botão do ar também, eu vou deixar ele aí. O movimento que eu vou fazer para controlar a quantidade de pessoas é lá no formulário, se ele está aberto ou fechado. Então, aperta o botão aí, confere se ele está com as aplicações abertas exatamente agora e tomara que esteja, porque vai ser uma honra para mim conduzir você nessa jornada, trabalhar ao seu lado, mostrar para você como que eu faço esse levantamento, como que eu faço todo esse trabalho, e mais do que isso, fazer de fato esse alinhamento com você, mostrar para você os próximos passos, validar essa comunicação, porque não só você merece, como a sua audiência. Ela não segue só você, ela segue vários especialistas, e por todos os lugares está todo mundo distribuindo aquela mesma conversa que nem aguenta mais. E você vai chegar lá para a sua audiência com a comunicação muito mais refinada, muito mais sofisticada, vai estender a sua mão, ao invés de tentar pegar as pessoas ali, você vai estender a sua mão, tirar ela daquele contexto,
Vem para cá. Vamos ter uma conversa aqui muito mais séria, muito mais profunda. Lógico, alinhada com um tom que as pessoas precisam ouvir. E as chances são de ser ouvido quando a comunicação está muito mais alinhada. Fechado? Então vai lá. Aperta o botão que está aparecendo aqui em algum lugar desse vídeo agora. Preencha a aplicação se ela estiver liberada. Tomara que esteja liberado para você. Preencha a aplicação e tomara que você se encaixe no perfil das pessoas que eu estou buscando, para a gente começar esse trabalho aí o quanto antes e refinar toda a sua comunicação para colocar a sua campanha, o seu projeto ou até mesmo o seu negócio como um todo no rumo dos lucros que eles merecem estar. Fechado? Vai lá, acessa aí, aperta o botão, vai, preencha o formulário, que vai ser uma honra caminhar ao seu lado na construção da comunicação desse projeto. Bora, e a gente se fala aí nesse mundão digital aí.